Opa, bem-vindo de volta ao nosso terceiro dia da série iOS Starter. Nesse episódio, nesse terceiro dia, a gente vai aprender como trabalhar com gerenciadores de pacote do Swift, né? Em outras palavras, como a gente cria um projeto na linguagem de programação Swift, não necessariamente ainda dentro do nosso sistema operacional iOS, tá? Então, talvez você saiba, talvez não, mas o iOS é um sistema operacional como qualquer outro, assim como o Android, assim como o Mac OS X, o Windows e Linux. Então, para rodar uma aplicação no iOS, né, a gente precisa necessariamente criar um app iOS, né? Mas a gente também pode estar criando uma aplicação utilizando a linguagem Swift, tá? A linguagem Swift é uma linguagem como qualquer outra que você pode utilizar para criar aplicações de linha de comando, criar aplicações web, tá? Você também pode criar servidores web para responder requisições, entregar dados, tá? Para alguma aplicação que você queira conectar na web, tá? Então a gente vai aprender como funciona, né, o gerenciador de pacotes para a gente criar um projeto mesmo na linguagem Swift para daqui para frente a gente começar a destrinchar como funciona a linguagem de programação Swift, tá? A gente vai entrar ainda em detalhes na parte do iOS, né? Como a gente trabalha, né, com um pacote que a Apple desenvolveu para criar apps iOS, mas antes de chegar nesse ponto, eu preciso te passar o core da linguagem de programação, né? Eu preciso que você entenda os fundamentos da linguagem antes de escrever qualquer aplicativo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender, né? Acho que até no vídeo passado vocês já viram o método interativo de como trabalhar com o Swift, né? Através do próprio comando do Swift, a gente pode eventualmente conseguir customizar e trabalhar com a linguagem diretamente no terminal. Aqui eu vou criar um projeto do Swift para você ver como é que funciona, tá? Então eu vou lá no nosso diretório do iOS. Dentro do diretório do iOS eu vou criar um diretório separado, né, no nosso iOS Starter. Vou criar um diretório chamado Hello, tá, que vai ser o nosso projeto de Hello World, tá. A gente vai entrar no diretório do Hello, tá, basta dar um CD dentro do Hello, e a gente vai executar o comando chamado Swift Package Init, tá. O que ele vai fazer para mim? Ele vai criar um conjunto de arquivos, tá, e pastas prontas para a gente ter um projeto inicial, né? Um projeto starter para trabalhar com o Swift. Se você quiser ver os tipos de comando que o pacote gerenciador, né, o Swift Manager tem, basta executar o comando Swift Package "-help". Tá? Aí você vai ver todos os tipos de comando disponíveis, como dar um clean no seu projeto, tá? Iniciar o projeto que foi o que eu utilizei agora, dar um update, gerar um Xcode Project, né, para a gente começar a trabalhar dentro do Xcode, se você assim quiser. Então tem alguns comandos opcionais que você pode estar utilizando e eu aconselho você dar uma lida brevemente nesse cara aqui, tá? Builds de configuração, né? Ou seja, conforme, dependendo da configuração de build que você checar, o compilador vai compilar o seu código-fonte de uma forma diferente, né? Com alguns recursos, por exemplo, de debug, né? Para você conseguir depurar e ter, vamos dizer assim, um sistema de debug pronto para você, tá? Então, dessa forma você consegue ver isso e dentro de cada comando interno você também consegue, né? Então, isso que eu utilizei agora, o Swift Package Init. Se eu der um "-help", ele mostra para mim as opções que eu tenho, né? Então, por exemplo, ele fala o overview aqui. Initializer a new package, ou seja, inicialização de um novo pacote. Os tipos que ele tem é empty, library, executable e system module, né? Então a gente vai estar utilizando eventualmente o executable depois, tá? Então vamos voltar aqui. Então a gente já tem um projeto Swift, tá, criado. A gente já tem algumas estruturas prontas, tá? Então, se eu executar o método, o comando Swift Run, ele vai executar para mim algum tipo de código, tá? Ele vai compilar e executar, e eu já vou te mostrar que código é esse que ele está executando, tá? Então, ele não conseguiu executar, né? Porque ele não tem um executable, tá? Lembra que eu mostrei aqui no init? Quando eu executei aqui no init, ele não tinha um executable.
ele não criou, tá? Ele criou apenas uma estrutura de testes, tá? Então, se eu executar um Swift teste, ele vai rodar para mim 2 testes, tá? Então, vamos abrir o código-fonte e entender basicamente o que ele está fazendo aqui, tá? Então, deixa ele compilar e rodar os testes para a gente ver o que ele está fazendo. Então vamos lá, ele rodou os testes, um teste executou, nenhum falhou, tá? Então vamos abrir o código fonte desse cara e ver o que tem dentro das pastas desse projeto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu ir lá no diretório iOS Starter. Opa. Hello. Então vamos lá. Primeira coisa, ele tem o README, né? Que basicamente é a descrição do seu pacote, do seu projeto, né? Que a gente convencionalmente já tem, né? Os detalhes do seu projeto. A gente tem um arquivo .gitignore, que é basicamente para quando a gente subir no controle de versão, ele não subir esses arquivos temporários e arquivos de rascunhos que ele acha que não vale a pena estar hospedado no controle de versão. A gente entra mais detalhes nisso depois. O package.swift, tá? Esse aqui é um arquivo de configuração do Swift, escrito em próprio Swift, né? Tá? Não é um arquivo XML que nem outras linguagens utilizam, um arquivo JSON, né? É um arquivo próprio Swift que faz isso. O que esse cara aqui faz? Basicamente ele define para mim, tá? Qual que é a biblioteca que eu estou utilizando, o nome da aplicação alvo, né? O target dele, assim como a gente vai ver depois lá no Xcode, as dependências do projeto, né? E o target dele, tá? Em si, que são basicamente, aqui a gente tem dois, né? O projeto Hello e o projeto Hello Tests, que foi o que eu acabei executando aqui, tá? Esse aqui é um arquivo gerado automaticamente, você não precisa se preocupar com isso daqui, tá? Ele gera automaticamente para você, até porque a gente não vai se aprofundar no Swift Package Manager, porque a gente vai criar apps iOS, a gente vai criar sistemas com o Swift, mas eu estou criando eles aqui para você entender como funciona a linguagem, tá? Então ele tem mais duas pastas, a build, que é quando ele compila, tá? Ele compila e gera diversos arquivos aqui que você não precisa se preocupar, o Swift faz isso pra gente, debug, etc. E duas pastas importantes, a primeira é a sources e depois a testes, tá? O que a testes faz? Ele tem um arquivo chamado Linux main, tá? Quando a gente está trabalhando no Linux, esse arquivo aqui ele é executado. Então basicamente ele importa um módulo com um conjunto de classes e arquivos relacionados a testes, tá? Ele importa também o meu módulo, que é o meu módulo de testes, que eu acabei criando aqui automaticamente. E ele tem algumas chamadas aqui que não vem ao caso agora, tá? Se você não entende sobre linguagem Swift, não se preocupe que mais para frente a gente vai detalhar. Só estou passando em relação aos pacotes e aos arquivos que tem aqui dentro, tá? Dentro da pasta Hello Tests, a gente tem o Hello Test, que foi o que ele de fato executou, tá? Então ele veio aqui, acabou executando esse método aqui e testou para a gente alguma cláusula que eu quis, tá? Os testes ocorreram através do pacote sources, né? Dentro de sources tem o arquivo hello e algumas estruturas aqui, tá? Então basicamente o que ele fez para mim foi, em resumo, executar um teste, tá? Então ele simplesmente executou um teste para mim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esses caras aqui. Eu vou deletar todos esses caras aqui, tá? E eu vou criar um executable, tá? A gente apenas criou um pacote de testes. Agora, para a gente conseguir executar um código-fonte, a gente precisa criar um arquivo executável, tá? Então, eu vou apagar esse cara aqui. Vocês já entenderam que o init cria esse cara, tá? Eu precisava passar isso aqui para vocês verem. Agora, eu vou criar um outro hello, tá? Deixa eu dar um rm-rf para eu apagar o pacote e vou criar de novo uma pasta chamada hello. Dentro de hello, tá vazia ainda, eu vou executar o Swift Package init de novo, tá? Só que dessa vez eu vou passar o parâmetro type que eu tinha te mostrado com executable. E aí ele vai criar um executável para mim, tá? Então ele criou. O arquivo mais importante aqui é o sources hello main.swift, tá? Se eu executar um swift run, ele vai executar o que está dentro daquele arquivo, que
é a palavra hello world, tá? Para eu compilar, simplesmente basta dar um swift build, tá? E ele vai compilar o código fonte para mim. Então vamos lá nesse código fonte entender o que está acontecendo lá, tá bom? Bom, dentro do pacote hello que a gente acabou de criar, a gente tem o git ignore, da mesma forma que foi criado dentro do teste, que são arquivos temporários ou arquivos de compilação que a gente não coloca no controle de versão. A gente tem o readme, tá? Um arquivo markdown, que é a descrição do nosso projeto, do nosso pacote. A gente tem a pastas testes, que agora está vazia, né? Já porque como eu construí essa estrutura de projeto utilizando o executable, ela vai estar vazia nesse caso. A gente tem o package.swift, que é o arquivo de configuração que a gente também tinha lá dentro de testes, só que agora a gente não tem, né, o target de teste, porque a gente não vai rodar testes aqui, é apenas um executável. E o mais importante, o arquivo de sources, né, o arquivo principal do nosso projeto, tá? Então, quando eu abrir aqui, vocês vão ver que ele tem apenas uma função chamada print hello world, tá? Entre aspas. Que esse cara funciona, né? Em todas as linguagens de programação, em geral, né? Você precisa ter um arquivo principal que é responsável pelo sistema operacional pegar o seu projeto e inicializar ele a partir de um determinado ponto, tá? Em algumas linguagens, como Java, por exemplo, você tem algo parecido com isso aqui, tá? Então, você tem public static void main e string args. Isso aqui em Java, por exemplo, é o que a gente chama de entry point, né? O ponto de entrada do nosso projeto, da nossa aplicação, né? Então, como é que funciona? O sistema operacional, basicamente, no caso, por exemplo, do Mac OS X aqui, quando a gente compilar um projeto utilizando o Swift Build, tá? Então, se eu vim aqui e dar um swift.build, ele vai pegar todos os arquivos que tem aqui dentro, né? E ele vai compilar no arquivo final, aqui dentro da pasta build. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui ele vai estar compilando para a gente todo o pacote que a gente acabou construindo, tá? Então aqui dentro ele tem vários arquivos, né? Ele tem o hello.swiftdoc, hello.swiftmodulo, tá? Ele gera para a gente um arquivo executável, né? O que é um arquivo executável? É um arquivo onde o sistema operacional, nesse caso é um Mac OS X, ele vai pegar esse pacote, tá? Ele vai abrir esse pacote e vai tentar executar um arquivo onde tenha um entry point, né? Onde tenha um arquivo main lá dentro, né? Ou seja, dentro do arquivo main, dentro dessa função, ele começa a inicializar o seu projeto e aí ele explode o projeto para outros módulos que você tenha importado lá dentro e assim por diante. Então, em resumo, é basicamente isso que ele faz, né? Então, você precisa declarar um entry point, tá, do seu projeto, e nesse caso em Swift é o nosso arquivo main.swift, tá? Então, se você pegar esse projeto, compilar e executar o swift.run, ele vai começar a executar o projeto a partir deste arquivo, tá? Então vamos colocar aqui, vou colocar o nome de Hello World 2, tá? Vou voltar aqui e vou compilar com o build para ele construir. Então ele vai compilar e vai fazer um link, tá, para esse projeto, e eu vou executar o run. Então dessa forma ele executou aí duas linhas de comando, né, duas funções aqui. A gente vai entrar mais em detalhes em funções no próximo vídeo, né, funções, métodos e assim por diante, tá? Então depois de ter construído isso aqui, a gente pode executar, né, o nosso projeto também especificando o nome do nosso módulo, tá? Então a gente vai conseguir executar dessa forma. Para eu passar algum parâmetro, né, para executar algo vindo da linha de comando, a gente pode eventualmente pegar esses parâmetros aqui do nosso projeto, tá? Então vou fazer o seguinte, vamos escrever um código basicamente assim. A gente vai escrever if command line, tá? Se a linha de comando
arguments.count for diferente de 2, ou seja, se ele não tem nenhum argumento, né, se for menor que 2 ou maior que 2, a gente vai printar um hello. Se não, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o nome, tá, que veio do primeiro argumento, né, na verdade o segundo argumento, porque é um index aqui, e vamos executar a função dizendo say hello, tá? E a gente vai passar o nome para a função, tá? Não se preocupe com se você não entende sobre funções ainda, a gente vai entrar em detalhes, eu só quero exemplificar como passar um parâmetro, tá, no Swift. Então a gente vai dar um print e eu vou colocar aqui hello e vou passar o nome da pessoa, tá? Então, se eu compilar esse projeto, deu erro de compilação porque use of identifier say hello, porque o say hello não foi definido aqui ainda. Deixa eu colocar ele aqui e eu já volto para explicar esse código. Então ele compilou, tá? Então se eu tenho um comando, até da própria linha de comando do Mac OS X, até em Linux também tem, né? Se você der um echo com a palavra who am I, que é o termo em inglês, quem sou eu, ele vai printar o nome do usuário, tá? Então vamos dar um hello para o nome do meu usuário aqui pelo Swift. Então vou dar um Swift run hello e o primeiro argumento que eu vou passar vai ser who am I. Então ele vai executar e ele disse hello Thiago Aguiar, tá? Então o que ele fez aqui? Se eu pegar a minha função, eu estou passando como parâmetro o nome que veio de uma linha de comando, colocando dentro do Swift e mandando o Swift executar para mim, tá? Então ele executou com o run, tá? Inclusive o método, a função run, ele já compila e já executa direto, tá? Então não precisa necessariamente compilar antes para rodar. Eu posso executar só o run e já vai fazer isso para mim, tá? Então você pode perceber que com o arquivo único main a gente consegue criar uma aplicação Swift para o Mac OS X, tá? Sem ter que necessariamente precisar de uma IDE, por exemplo, tá? E sem ter que se preocupar, né, como é que funciona dentro do iOS ainda, né? Então a gente está ainda trabalhando com Swift, a gente ainda está aprendendo, né, compilar um arquivo Swift mesmo, né, e criar módulos para trabalhar com linha de comando ou como uma aplicação web também, se a gente quiser. Então, dessa forma, com o pacote package, né, com o arquivo package, a gente declarou, né, automaticamente o target hello, que é o nosso módulo, e um arquivo main já é responsável para começar executando tudo que eu escrever aqui dentro, tá? Então, deixa eu voltar aqui no nosso primeiro teste, a gente tinha um hello, com o hello a gente já consegue compilar e executar, né, um hello world, tá? Então não precisa mais do parâmetro aqui nesse caso. Depois disso, a gente também pode compilar um arquivo isoladamente, tá? Se você quiser. Então, com o comando swift c, a gente consegue compilar um arquivo. Então, vamos lá no source main, hello main, a gente consegue compilar só o arquivo source, tá? E se a gente quiser compilar o arquivo source com debug, a gente também consegue. Então a gente consegue fazendo swift c -g, tá? E o nome do arquivo. Então eu estou especificando para o meu compilador que eu quero compilar esse arquivo com pacotes e arquivos de configuração para eu conseguir executar um debug, tá? Feito isso, eu vou usar o LLDB, que foi que a gente utilizou lá no módulo passado, né? Então eu vou dar um LLDB main, tá? E aí eu consigo colocar dentro do LLDB o meu arquivo executável main que a gente acabou de compilar, tá? Então se eu apertar
o L, eu vou listar todos os arquivos que tem aqui dentro, tá? Então, eu vou colocar mais uns 2 prints aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma variável, tá? Vou chamar ela de hello e eu vou imprimir o nome da variável aqui, tá? Vou colocar aqui name, só para exemplificar. Deixa eu copiar de novo, pra vocês entenderem o que eu quero fazer aqui. Então vamos lá no LLDB. Se eu apertar o L, ele vai mostrar o código fonte, né, que tem aqui no nosso Swift. O L simplesmente vai listar as linhas mais próximas ali do código fonte. Se eu apertar o B e especificar uma linha, tá, eu vou colocar um breakpoint, né, um ponto de parada para que eu consiga eventualmente debugar essa linha de comando, né. Se eu apertar a letra R, eu vou executar esse código. Como eu coloquei o debug, né, como eu coloquei um breakpoint, ele vai parar justamente nessa linha chamada name, tá? Então, se eu quiser printar, por exemplo, name, vou dar um p ponto espaço name. Ele vai dar um erro aqui, né, eventualmente, porque não tem nada ainda em name, né? Você vê que name é um tipo string e ele ainda está vazio. Para ir para a próxima linha do nosso debug, eu posso apertar a letra N de next e ele vai para a próxima linha, tá? Então, se eu dar um P de print agora com o name, eu vou saber, né? Agora eu sei exatamente o que tem dentro da variável name, tá? Se eu quiser eventualmente continuar e sair fora do loop, aí eu aperto C, ele dá um continue e ele termina o processo e aí ele imprimiu o Hello World para mim, tá? Então, se eu eventualmente colocar aqui, vamos colocar, vamos pegar esse name do linha de comando, tá? Então, vou dar o command line.arguments, eu vou pegar o segundo index, tá? E vou imprimir aqui esse cara. Então, vou lá compilar, vou executar, tá? Basicamente eu vou dar um run aqui, tá? E aí ele vai executar para mim. Faltou colocar o breakpoint. Deixa eu colocar o breakpoint aqui. Na linha 2. Vou executar. Então, na linha 2, se eu der um p.name, tá, ele tem que imprimir para mim o meu nome de usuário, tá? Porque eu passei para ele como um argumento da linha de comando, tá? Então, se eu eventualmente não soubesse e quisesse debugar o que tivesse ali dentro do Who Am I, dentro do Swift eu conseguiria, né, através de um debug interativo aqui, ver com o breakpoint qual o que tem dentro daquela variável. Apertar o next, tá? E aí ele terminou o comando e terminou de executar o meu projeto, tá? Então aqui é o core da aplicação de uma aplicação Swift, né? Aqui você tem o core da linguagem Swift. Dessa forma você consegue entender o que está acontecendo por trás do capô do carro ali do Swift, tá? E é exatamente isso que acontece dentro do iOS também, tá? É claro que dentro do iOS a gente compila no arquivo .app, né? Um arquivo que é executado dentro do app, mas é importante vocês entenderem como é compilado um código Swift, né? Como que ele é transformado de um texto, né? Porque no fim do dia isso aqui é texto. Como ele transforma um texto que a gente escreve em vamos dizer assim, entre aspas, um bytecode, né? Um código que a máquina entende, né? Então, toda vez que a gente compila um projeto, ele traduz tudo que a gente escreveu numa linguagem de máquina, uma linguagem que o sistema operacional, no nosso caso aqui é o Mac OS X, ele interprete, né, descubra qual que é
o entry point desse projeto, né, o ponto de entrada dele, né, através desses arquivos, todos esses arquivos que está aqui, né. Então, se você vê que tem um arquivo chamado hello aqui dentro, que é o nosso executável, né. Então, acho que se eu colocar aqui, ele vai executar. Não, ele não vai executar. Run hello. Na verdade, eu tenho que dar um ponto barra hello. Ele não vai conseguir, mas enfim. Ele constrói para mim o executável aqui dentro. E com esse executável, ele sabe exatamente qual que é o ponto de entrada, tá, do projeto, através do arquivo main, né, um arquivo que tenha uma função inicial, né, ou um módulo. No nosso caso em Swift é o arquivo inteiro, né, o arquivo main.swift ele é executado de cima para baixo. Mas em outras linguagens que você precisa definir uma função, como C++, por exemplo, C ou Java, que você tem um método chamado main, é a partir dali que ele entra no nosso projeto e começa a executar. Tá? Tudo isso aqui acontece dentro do sistema operacional, seja o Android, seja um iOS, seja o Linux, seja o Windows, seja um Mac OS X. Tá? Todo sistema operacional, né, toda a linguagem de programação como um todo, ela é compilada para que um determinado sistema operacional descubra o seu ponto de entrada, o seu entry point, e comece a executar o seu programa dessa forma. É por isso que ele consegue interpretar e executar, né, tudo que você escreve ali dentro. Tá? Então esse foi nosso tutorial de Swift Package Manager. Tá? Com o projeto Hello na mão agora, tá? A gente já tem um Hello, eu vou começar a destrinchar como funciona a linguagem de programação Swift, tá? A gente vai começar a aprender a declarar variáveis, tá? Tudo aqui com o Swift, tá? O Xcode, tá? Se você quer utilizar o Xcode, no outro vídeo eu te mostrei como é que faz isso, mas basicamente se você abrir o Xcode e vir em Playground aqui, né? Você criar um projeto de Playground, que é basicamente para você brincar com o Swift, tá? O que o Swift, né, o que o Xcode está fazendo aqui, toda vez que você aperta o botão de play, né, ou eventualmente quando você deixa no automático, tudo que ele está fazendo aqui é o que eu te mostrei aqui no terminal, tá? Então ele compila o seu projeto, cria esses arquivos .swift model, .swift doc, .design, que é um arquivo de assinatura, hello.build. Então ele cria todos esses pacotes, tá? Dentro do arquivo lá dentro do projeto do Xcode e executa para você esse cara aqui, tá? Então o que o Xcode está fazendo eu fiz aqui para te mostrar, né, por baixo aí do capô, que acontece numa linguagem de programação Swift, tá? Então deixa eu só dar o último compilada nesse cara aqui. Hello, então tá tudo funcionando como esperado, tá? Então espero que vocês tenham aprendido. Se você gostou, clique no gostei. Se ainda não é inscrito nesse canal para ver essa série, se inscreva para você não perder nenhum vídeo, para você ser notificado, né? Ative as notificações aqui do YouTube quando você se inscrever no canal, tá? Deixe seu comentário dizendo o que você achou, que você aprendeu sobre o Swift Package Manager, tá? E compartilhe também, tá? Não esqueça de compartilhar, que esse vídeo pode ajudar outras pessoas que querem começar a desenvolver apps iOS também, tá? Então eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.